Oi, gente. Outro dia, uma amiga comentou numa foto essa parte da música, né? O título da música do Rick Renner. Uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Que acabou, né, extrapolando o tempo. O negócio está perpetuando. E as pessoas lembram muito mais desse título, dessa expressão, do que da música em si. E eu fiquei pensando, o que é esse negócio de ser uma deusa, uma louca, uma feiticeira, né? E aí é disso que eu quero falar hoje. E eu quero falar disso numa perspectiva da psicologia, da psicanálise, então, sem muito compromisso com isso de esotérico e religiosidade, né? Essa é uma versão que eu fiquei com vontade de dar para essa expressão e que você pode depois me contar a sua. Então vamos ver. O que é esse negócio de uma deusa, uma louca, uma feiticeira? Uma deusa. Uma deusa. Eu acho interessante porque o senso comum conta que quando uma pessoa fala que uma mulher é uma deusa, coloca ela ali naquele pedestal de contemplação. Você é uma obra de arte, é uma obra-prima, porém passiva. Porque se você está ali a ser contemplada, você está inerte. Só que esse negócio de ser deusa, a simbologia, né, o simbólico disso, ele diz de uma força, de criação, de construção. É um negócio que não tem nada a ver com ser contemplada. É um negócio que não tem nada a ver com passividade. Tem muito mais a ver com uma atividade, com um movimento, no sentido de criar, fazer acontecer. E eu acho engraçado porque se for pensar lá a respeito dos arquétipos das deusas, tem deusas que são pura fúria e as que são as deusas da guerra e as deusas do amor também, né? Só que a simbologia da deusa guarda tudo isso. Tudo isso, a guerra, o amor, a paz, a fertilidade, tudo isso diz de um movimento, de uma construção, de uma criação, de uma inventividade. E esse negócio de inventar, gente, é tão interessante. É tão interessante você perceber a falta, porque para inventar você tem que reconhecer a castração. Opa, falta. Vou criar a partir dali. E isso de ser Deus, eu acho que diz disso, simbolicamente, nessa leitura aí que eu estou fazendo, né? Então, quando alguém fala, tal mulher é uma deusa, ela é linda, ela é maravilhosa, que bom! Talvez seja linda mesmo, provavelmente é. Só que também ela é inventiva, ela é criadora, tem tantas outras coisas interessantes que uma deusa guarda, né? Além de ser objeto de admiração. Uma feiticeira. Uma louca. Que mulher nunca foi chamada de louca, né? Com um viés muito do desinteressante, né? Esse louca, que muitas mulheres já ouviram, arrisco dizer todas, mas parte de um lugar que não é um lugar de admiração. Porque primeiro, para falar de uma pessoa que é louca, a gente tem que falar então de normalidade. O que é isso de ser normal? O que é o padrão? Porque tem que então se estabelecer um padrão. O que é normal? Então tá, o normal é aqui, ó. E aí, se você extrapola, você é louco. E aí você tem que ser relegado lá à periferia da sociedade, do que quer que seja. E se, nesse caso da loucura, tem um comprometimento cognitivo, a pessoa louca, ela não está sabendo o que ela está falando. Então, a fala da pessoa louca, ela é desconsiderada. Ah, você não sabe o que você está falando, você está louca. Só que
esse negócio de ser louca, às vezes só quer dizer com um romper com o status quo, com o que está posto. Tem um filme que chama Camille Claudel, que é sobre a Camille Claudel, e até a Juliette Binoche, que representa a protagonista, que fala, é uma biografia que fala da Camille, e a Camille, ela tentou ser, né, uma escultora, ela gostava, né, de esculpir. Só que esse negócio de esculpir não era coisa assim de mulher. E então lá mostra desde pequena, quando ela ia lá, pegava lá os baldes de barro para transformar em escultura, para transformar em arte, a própria mãe dela já falava que aquela menina era louca. Porque aquilo que ela estava fazendo era uma coisa que ia além da norma. Ela transgredia. E ela até teve um romance com o Rodin, lá, o famoso escultor. E ela foi institucionalizada pelo irmão dela. O irmão dela colocou num manicômio. Porque ela não queria saber desse negócio de casar, de ter filho, de construir família, que era o que era posto para a mulher lá na época dela. Então, ela saiu da norma, ela saiu da regra, ela transgrediu. Tem norma que a gente tem que atender, porque a gente vive em sociedade, e viver em sociedade quer dizer atender a algumas normas, né? Só que tem norma que não é assim tão interessante. Por que é que todas as normas têm que ser atendidas? Quem é que disse que sempre foi assim, então tem que ser assim? Então esse negócio de ser louca, no sentido de aquela que sai da curva, aquela que vai além, ela até pode ser uma coisa interessante. Aquela que aponta, aquela que fala, opa, peraí, esse negócio aí não tá certo. Mas sempre foi assim, mas não é por isso que tá legal. Esse lugar da loucura talvez seja um lugar que caiba. A existência da Camille, ela escancarava que havia alternativa. Essa mulher existir no mundo era falar, você tem opção, você tem escolha, você até pode ser outra coisa. O que a maioria das mulheres, isso era negado. Hoje, as mulheres têm muito mais alternativas. Só que ainda tem ali simbolicamente um lugar construído de que é ali que você cabe, é ali que você deve ocupar. Você só pode falar até aqui. Além disso, você está relegada à marginalidade, à loucura. Então, quando alguém apontar pra você e falar que você é louca, você pode falar, sou mesmo, sabia? Eu sou muito louca porque eu tô vendo tudo. Eu tenho a visão além do alcance. Vocês são da época do Thundercat? Visão além do alcance eu tô vendo. Apontar a loucura é desqualificar o seu discurso. Então, ser apontada de louca muitas vezes não quer dizer que você não sabe o que você está dizendo. Isso quer dizer que você está dizendo além do que eu gostaria que você soubesse. Você está falando além do que te cabe nessa construção aí que construiu, dá para demolir, né? Esse negócio de ser louca, de ver além, de transgredir, pode ser uma coisa que seja interessante. Uma feiticeira. Uma feiticeira. Por anos e anos, as feiticeiras e as bruxas, elas foram caçadas, discriminadas, colocadas e relegadas a esse lugar de inimigas e de marginalidade. E ao mesmo tempo em que elas eram excluídas, elas eram buscadas às escondidas,
porque aquela mulher, ela tinha o conhecimento para me ajudar. E na verdade, as bruxas e as feiticeiras nada mais eram do que mulheres que estavam de posse de um saber que ele não estava disponível a todo mundo ou a uma parcela, né, das pessoas. E tem um seriado na Netflix que chama Versailles e que tem umas passagens muito interessantes. O médico lá do rei tinha uma filha e a filha dele foi aprendendo, né, várias coisas. E ela ficou ótima, melhor que o pai. E aí, então, o rei, ele percebeu, ele viu que ela era muito boa e quando ele ficava doente, ele queria ser tratado por ela. Só que ele falou, tem que ser escondido, porque senão as pessoas vão achar que você é uma bruxa. Ela fazia exatamente as mesmas coisas que o pai dela fazia, só que ela estaria relegada a esse lugar de bruxa, porque ela tinha o saber. Então, muitas vezes, aquelas mulheres tidas como bruxas era aquela que ia lá no mato, pegava uma erva, pegava um negócio, fazia lá um emplastro, fazia uma garrafada para curar uma ferida. E aí, essa mulher, como essa mulher sabe que juntar aquela planta com aquela ali, ela sabe, como é que ela sabe? E lá, o rei, lá acho que é o Luís XIV, talvez, depois eu vou olhar. Ele teve notícia disso. Essa mulher, ela sabe muito. É ela que eu quero que me trate. Só que tem que ser escondida. Já pensou se todas as médicas de hoje fossem tudo umas bruxonas? Ah, não, aquela mulher ali, ela sabe que remédio que eu vou tomar, ela sabe, então é bruxa. Então, esse negócio de ser feiticeira diz de um saber, de uma sabedoria construída, uma sabedoria que talvez as pessoas não têm interesse que você tenha, porque você ter esse saber, ele diz de uma construção na direção que você quiser. Você estar de posse de um conhecimento, de uma informação, você ter essa sabedoria, abre o seu mundo. Você tá aqui, ó, você sabe, você tem conhecimento, o negócio abre, você olha e fala, meu Deus, tem um mundão aí. Então, ter conhecimento assusta. As pessoas que estão ali num lugar de privilégio, de poder, eles não estão interessados que as pessoas tenham conhecimento. Esse saber que talvez nem eles tenham. Então, se for para ser feiticeira, se for para ser essa que sabe, a que tem uma sabedoria, às vezes é até interessante. Essa leitura, gente, que eu fiz agora, ela tá muito aberta a contribuições e modificações e releituras, né? Falando de um lugar que eu tô hoje e que eu agradeço se você compartilhar aqui com a gente. O que é esse negócio pra você de ser uma deusa, uma louca, uma feiticeira? Porque eu acho que pode ser uma coisa interessante de ser deusa, louca, feiticeira, né? Um abraço.